gravando essa aula, a primeira aula de introdução à bioquímica e biologia molecular. Ela vai ser presencial com gravações. A gente está gravando a primeira aula, mas a partir de terça a gente vai gravar diretamente, né? Então, agora a gente vai compartilhar nosso primeiro slide e temos a presença da Sara, né? Oi, Sara, tudo bem? Está Oi. representando os alunos todos hoje aqui. Nós temos, além de vocês, 6 alunos que estão indo, mais o Wellington, que vai começar remoto, mas acho que terça já vai lá, e mais alguns que estão sumidos por lá. Então, estamos aqui em 2024, para quem for ver isso aí alguns anos depois, porque a aula vai continuar mais ou menos parecida. Então, vamos lá. Beleza. Então, você me fala se está vendo esse slide de ligações químicas, Sara? Passou a tela para você? Passou certinho. Legal. Mudei o slide, tem uma água aqui para você ver, tá vendo? Uhum. Legal. Então, meus queridos alunos, quando eu estou na sala, eu desenho uma letra O, um H e um traço no meio. E eu pergunto se tem alguém que não é da biologia, que seja química ou farmácia, né? Porque os biólogos, eles são ensinados que tem um O, um traço e um H, né? Mas, na verdade, quem faz química não vê o traço, vê duas bolinhas, uma em cada extremidade do traço, mudando de lugar rapidamente, tá? Então, você vê meu mouse, Sara? Sim. Então, quando a gente tem O-H, O-H, quem faz química vê as duas bolinhas trocando de lugar rapidamente. Tanto que se esse H for embora, ele vai deixar uma bolinha aqui e ele vai ficar H+, né? Beleza, né? Um H+, saindo da água, beleza. Aí as duas bolinhas assim que estão fazendo vum, 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 elas acabam fazendo só assim, vim, 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 que é o O menos, né? O O menos, mesmo aquele menos ali, não é o menos, são as duas bolinhas. Tanto que se o H+ voltar, aí ele vai falar, eles vão falar assim, nossa, aquele nosso coleguinha tá mais, vamos brincar lá, né? Então eles vão assim, vum, 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 e cancela o H+. Deu para entender aqui, sem eu desenhar no quadro, Sara, como é que é? Sim, não, tranquilo. Essa parte aí de química é bem tranquila para mim. Ah, tá, você é químico bióloga. Eu sou biomédica. Ah, tá bom. Então você tem umas disciplinas de química a mais, eu acho. E aí a gente fala que o oxigênio e o nitrogênio dos compostos biológicos, eles são muito eletronegativos. Significa que quando eles estão compartilhando essas duas bolinhas com o H, fica mais tempo com ele. Uma maneira de representar é assim, ó, ao invés de representar as duas bolinhas indo e vindo, que seria o traço, a gente coloca assim. Então, a água, ela realmente tem polo, por isso que a gente fala que ela é polar, né? Porque o oxigênio ele fica parcialmente negativo, porque esses caras ficam mais tempo com ele e os Hs ficam parcialmente positivos. Não é uma carga completa, mas é uma carga. Então, isso aqui é um dipolo, né? Com um polo negativo, dois polos positivos, tá? Por isso que a gente fala que a água é polar e na bioquímica isso é muito importante, tá? Então, a própria água, ela faz ligação com a outra água, né? Claro, se esse cara está negativo e esse cara está positivo, esse cara aqui, ele vai se ligar a um O, né? Aqui assim, tá? E esse cara aqui vai se ligar a um outro O, aqui assim. Só que o retículo da água fica trocando. Essa água se liga em outras duas, depois solta, liga em outras duas, solta, liga em outras duas, né? Uma outra liganela, outra liganela, é uma coisa dinâmica. O retículo da água fica trocando, mas fazendo ligações polares. Água liga em água. Se não ligar, ela vai virar vapor d'água e vai sair.
por aí, né? Então, água liga em água por pontes de hidrogênio. Eu vou mostrar pontes de hidrogênio no DNA, depois eu mostro nas proteínas, porque o DNA é um clássico, né? Além disso, quando uma molécula não interage com a água, a gente chama de apolar. Basicamente, para nós, ela é feita de carbonos e hidrogênios. A explicação é muito simples. O carbono tem a mesma eletronegatividade do hidrogênio. Então, esses caras aqui ficam igualmente compartilhados entre carbonos e hidrogênio. Então, uma molécula que tem um bocado de carbono ligado com hidrogênio é apolar. Ela não tem polos, né? E na bioquímica é muito importante saber que quando uma molécula comprida, apolar, está dentro da água, ela empurra a água para fora do lugar que ela está ocupando. E a água exerce o mesmo impulso que exerce em você numa piscina, né? E, na verdade, não acontece muito isso com a gente, não, né? Mas se tiver duas pessoas muito juntas na piscina, a água vai exercer o impulso de uma contra a outra, vai exercer uma força. Isso não acontece muito com a gente, porque a gente está meio que se mexendo para poder interagir ali com a água para não afundar, né? Mas, por exemplo, pega duas canetas. Duas canetas não tem interação, mas enfia elas numa blusa de lã, né? Entendeu? A blusa de lã, ela vai abrir, né? E vai empurrar, né? É isso que a água faz com duas moléculas apolares. Essa é a força hidrofóbica, tá? Beleza? Deu para entender as canetas mesmo sem eu mostrar, Sara? Duas Uhum, canetas deu. enfiadas numa blusa de lã, né? Uhum, deu. Isso Uhum. é a força polar. Quando a gente tem uma proteína, os aminoácidos apolares ficam para dentro, né? A proteína, ela está ocupando um espaço ali do retículo de água e atrapalhando aquilo que eu expliquei, que uma água fica ligando na outra, uma água fica ligando na outra. Então, como isso está afetando a água se organiza fora e começa a empurrar isso aqui. Então, a proteína tem uma força, assim, ó, para os aminoácidos apolares ficarem todos para dentro, e isso cria uma força para elas ficarem ali. Se eu colocar essa proteína num fenol, por exemplo, que é apolar, ela vai abrir, entendeu? Uhum. É isso aí, Uhum. a força polar. Essas são as duas que eu queria mesmo, né? Aí a gente tem também as ligações iônicas, né? HCl, e as covalentes, que é uma ligada na outra mesmo, né? Um carbono ligado no hidrogênio ali. A própria água, isso aqui é uma ligação covalente, né? Uma água pode fazer com a outra uma ponte de hidrogênio. Olha só que legal. O oxigênio, Sara, ele tem um par de elétrons não compartilhado que parece uma pessoa que anda com uma nuvenzinha na cabeça, sabe? Ele tem uma Uhum. carga residual negativa aqui, né? Agora, olha desse lado aqui, o Watson e Crick descobriram a estrutura do DNA. Nessa hora que eles colocaram as bases assim, ó. O nitrogênio é muito eletronegativo. Isso aqui não é um traço, são duas bolinhas. Elas ficam muito com nitrogênio e pouco com hidrogênio. Esse cara fica positivo. Ele consegue se conectar com essa carga negativa e isso é uma ponte de hidrogênio no DNA, essencial para Watson e Crick sacarem como que era o pareamento de Watson e Crick, né? Aqui também, ó, esse cara parcialmente positivo, o nitrogênio também tem um par de elétrons não compartilhado, que cria uma carga residual negativa, ponte de hidrogênio. Aqui eu já expliquei, né? Esse H ficou positivo, porque os elétrons estão mais aqui, e forma uma ponte com esse oxigênio, que também tem aquele par de elétrons não compartilhados. Deu para entender as pontes de hidrogênio no DNA, Sara? Sim, tranquilo. Ah, tranquilo. Que base que é essa aqui, Sara? Você sabe? Ah, assim não. Eu sei que é uma timina madenina. Porque você foi por esse critério, né? Uhum. Beleza, tá bom. Demora 5 minutos para eu ensinar para a galera a ver quais são todas as bases, tá? Primeiro, por exemplo, tem as purinas, né? Adenina e guanina tem dois anéis, entendeu? Então você já sabe que base é essa aqui, porque você sabe que ou é adenina ou timina.
As purinas Uhum. têm 2 anéis. Ou ela é uma adenina ou é uma guanina. O que que ela é, então? Uma timina. Não, Não, adenina. adenina Isso. e guanina que tem 2 anéis. Eu Muito anotei bem, muito errado. bem. Você usou 2 critérios e tem mais um terceiro critério, tá? Repara que a adenina tem um grupo NH para cima, tá? Um grupo amino para cima, né? E a guanina tem uma cetona para cima, tá vendo? Uhum. Mesmo sem analisar o número de ligações, com 2 anéis e com o grupo amino, você saberia que é uma adenina, tá certo? Uhum. Só olhando para ela, você saberia que é ela com esses 2 critérios. Olha que legal aqui, ó. A citosina tem o grupo amino para cima e a timina tem a cetona, tá vendo? Uhum. Com esses 3 critérios, quantas ligações está fazendo? Se é grande ou se é pequena, e se tem grupo amino e cetona, você tem mais do que o suficiente para saber que isso aqui é uma adenina, sacou? Uhum. Eu vou dar Entendi. essa aula antes de passar o curso para a professora Glória nesse semestre, né? Então, vocês vão saber reconhecer as bases assim e como que o Watson e Crick descobriram a estrutura, roubando a cristalografia da Rosalind para poder confirmar que era helicoidal e tudo. Mas eu queria mesmo falar só sobre as pontes de hidrogênio em moléculas biológicas, em vez de mostrar uma proteína que vai ter grupos dupla O e NHs para fazer pontes de hidrogênio, inclusive proteína faz ponte de hidrogênio com o DNA, tá? Vai ficar para a parte da professora Glória, mas as bases elas estão aqui de lado para vocês, ó, com essa parte de cima exposta aqui. Uma proteína pode fazer ponte de hidrogênio com essa parte aqui, vindo por cima, sabe, Sara, no plano do slide, vindo por Sim. aqui, ela consegue fazer, é assim que as proteínas reconhecem DNA. E já dei uma aula que vai ser lá para frente. Olha aqui, ó, é uma proteína que está fazendo ponte de hidrogênio com o DNA por aqui, tá vendo? Uhum. Mas não era para isso que eu queria mostrar esse slide. É porque o corpo dos fatores de transcrição, você tem uma molécula aqui e uma molécula aqui. Aqui tem leucinas viradas para dentro, assim. E essas leucinas são apolares. Entendeu aquela história das canetas, né? Elas são polares para cá para interagir com a água, mas aqui tem uma coisa que é o leucine zíper, o zíper de leucina. Então, isso cria a força polar. Não é a atração de uma leucina pela outra, é a água empurrando as duas, entendeu essa parte aí, Sara? Uhum. Aqui está interação apolar, eu não mostrei direito, mas aqui tem ponte de hidrogênio da proteína com as bases, ó, tá? Então, 2 exemplos de interações apolares e ponte de hidrogênio que a professora Glória vai usar quando for explicar como que essa proteína faz o DNA transcrever. Tá vendo? Uhum. Legal, legal. Bom, agora vamos avançar na aula aqui, que a gente vai falar sobre sistemas tampão. Eu passei o livro para você, Sara? Já cheguei a passar o PDF, não? Acho que chegou por e-mail para todo mundo, eu acho, o livro. Sim, sim, sim. Então, eu vou passar um pouco rápido aqui, porque tem exatamente trechos do livro, tá? Que eu copiei e colei aqui, beleza? Beleza. Esse livro, ele não é um Leninger e ele não é um Strayer, que são os livros clássicos de bioquímica, que são mais amplos. Esse livro foi feito por 2 professores da USP, enquanto eles estavam dando aula para mim. Eu tive aula com eles antes do livro existir e era o que era dado lá e tal. E ele é mais uma espécie de apostila. Então, ele é muito bom para eu dar aula, e principalmente para essa disciplina que é rápida, mas se você quiser, você, como o que a gente estuda aqui, você pode ver o Lehninger, o Strayer. Essa aula até eu acho que tem mais no Lehninger do que no Strayer. Então, vamos lá. Eu vou passar, eu já passei o PDF para todos, né?
E se vocês quiserem dar uma lida no capítulo depois, é legal. E na bioquímica, a gente usa um conceito de ácido e base de Bronsted, e a gente chama todo mundo de ácido, porque quando o cara está com o próton, ele é ácido, porque ele pode soltar o próton. E mesmo esse cloreto aqui, a gente não vai chamar ele de base, a gente chama ele de base conjugada de Bronsted, porque ele pode receber o próton e virar isso aqui, tá? Um ácido forte é um ácido que, quando eu jogo ele na água, ele vai fazer tchum-tchum, ele vai liberar todos os prótons e os cloretos ficam ali. Ele é um ácido forte, porque ele não, na água ele não tem força para ficar segurando o próton. Não gosta do próton, não tem força. Ou então a água puxa esse próton para ela com muita força. Enfim, o ácido forte, vocês sabem que ácido clorídrico é um ácido forte. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Para soltar esse primeiro próton aqui, ele é facinho, facinho, entendeu? Ácido forte, né? Esse aqui é o ácido acético. Você taca a mão no vinagre de boa, né? Esse cara aqui, ele se dissocia, mas não muito, tá? Isso aqui é uma carboxila, C dupla O para cima e COH, tá? A estrutura é C dupla O, OH. A gente escreve, às vezes, para ficar mais fácil, COH, carboxila. Isso é uma carboxila que vai ter nos aminoácidos para caramba, né? E ela está se dissociando em COO-, que é C dupla O para cima, e CO-, igual eu falei da água, né? Olha as duas bolinhas aqui, ó, né? Porque esse cara saiu. Quando esse cara vem aqui, fica o tracinho entre O e OH, né? C dupla O, OH. Esse aqui é um ácido fraco. Se eu tacar o vinagre na água, vai ficar um pouquinho assim, a mesma quantidade assim, e muita gente assim, tá? O ácido acético não se dissocia igual o clorídrico e o sulfúrico na água. Isso daqui é um amônio, tá? Tá mais porque eu insisti em pegar aquele par de elétrons não compartilhado, que era entre ele mesmo, o nitrogênio contra ele mesmo, ó, duas bolinhas fazendo assim, tururum, 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 duas bolinhas trocando de lugar. Eu estico esse cara para cá e uso uma bolinha para colocar um H mais aqui, né? Então eu fico com NH a mais. E o carinha fica positivo, coitado, porque tinha, entendeu? Duas bolinhas aqui, ó. Aí eu tirei uma e pus para cá. Então, ele tá, para ele ter o quarto H aqui, ele vira positivo, né? Mas esse cara pode soltar o H+, e aquela dupla ficar assim, ó, como eu expliquei, e ele fica amônia, né? Amônia. Então, esse cara aqui também é um ácido fraco e vai aparecer nos aminoácidos também. Se eu jogar isso aqui em água, a maioria vai ficar assim, um pouco vai ficar assim e um pouco vai ficar assim. Chega, já falei um monte. Agora sim, eu não gosto de falar muito de ácido de Bronsted e base conjugada de Bronsted, não. Eu prefiro falar, e vou falar assim daqui para frente. A fase da esquerda aqui é a estrutura protonada, tá? A forma protonada. Esse cara aqui está protonado e esse está desprotonado. Combinado, Sara? Protonado aqui, desprotonado aqui? Combinando. O próton, não vou falar dele. Protonado, desprotonado. Protonado e desprotonado, do equilíbrio químico. Beleza. Olha, a gente mede equilíbrio químico por uma constante de dissociação. Volta, como que volta? A gente, quando quer pegar a constante de dissociação do ácido, que é essa flechinha de cima aqui, ó, a gente retrata ela assim, a gente multiplica a concentração que esse cara ficou no equilíbrio vezes a concentração desse dividido por esse. Isso vai me mostrar a força com a qual esse cara se dissocia, né? Eu falei para você que a força de dissociação é mais alta aqui, né? E aqui no ácido acético é mais baixo. Vamos só raciocinar assim. Esse cara aqui, se esse cara é um ácido fraco, tá? Esse cara vai continuar grande
na água, né? Eu vou ter bastante cara desse daqui e um pouquinho desprotonou. Beleza. Isso quer dizer que quando eu fizer a constante, o denominador vai ser grande, tá bom, Sara? Entendeu? Esse cara aqui dissocia muito. Aí eu vou multiplicar a concentração desse por esse, dividir por esse, o denominador é pequeno. Denominador é pequeno, a constante vai ser maior, concorda? Uhum. Denominador grande, aquela constante vai ser menor, beleza? Então, olha aqui, vamos pegar os caras aqui. Quem que está aqui? O ácido sulfúrico, né? Quando eu multiplico esse cara, a concentração desse, vezes o H+, no equilíbrio, e divido pela concentração do protonado, dá 10 a menos 3, né? Beleza. Agora, quando eu pego, por exemplo, o amônio aqui, por exemplo, né, que está pouco desprotonado, aí quando eu multiplico o NH3 vezes H+, divido por esse, dá 10 a menos 10, diminuiu, né? Então, esse número, apesar de ser já decimal, ele é 7.000 vezes maior do que esse aqui, tá bom? Tranquilo? Uhum. Sim. Isso aqui a gente chama de constante de dissociação do ácido. Só que na bioquímica, a gente fala de pH, né, que foi inventado pelo Bronsted, e para transformar números pequenos assim, num número mais fácil de decorar, ele resolveu tirar o menos log da concentração de próton. Por exemplo, vamos dizer que a água tem a pH 7, ele resolveu tirar menos log de 10 a menos 7. Vamos lá, Sara, esquece esse cara. Menos log de 10 a menos 7 dá quanto? Nossa, não sou boa em matemática. Tá bom. Log na base 10 é 10. Como é que é o log de 10 a menos 7, né? Vai dar Isso. 7. E menos Aham. log vai dar menos 7, né? E menos log vai dar 7. É assim que Uhum. a gente aprende a logaritmo. Mas vamos simplificar isso. Eu vou falar para você na língua do P, né? O pH é o menos log da concentração de prótons. Foi isso que o Bronsted, como é que eu falei o nome dele? Que o cara alemão inventou ali, né? Acabou de me dar um branco aqui no nome do cara, já já volto. Se a concentração de próton na água é 10 a menos 7, ele falou, vou tirar o menos log de 10 a menos 7, vai dar 7, é o famoso pH 7, né? Aí ele Uhum. chamou essa operação de P, né? pH é menos log da concentração de próton, né? Então ele inventou a língua do P. Eu vou falar na língua do P. Menos log de mi, menos log de Gé, menos log de Li, menos log de To. O que foi que eu falei? Uhum. Menos log é a língua do P. Menos log de Mi- Mi, menos log de Gé, menos log de Li, menos log de To. Miguelito. Isso. Então, eu expliquei o pH porque o livro não dá essa paradinha para explicar o que que é pKa. pKa é menos log disso aqui, justamente para transformar num número fácil de lembrar, né? Porque se um aluno sabe que para o experimento dar certo tem que usar 1,7 vezes 10 a menos 5 de concentração de próton, é mais fácil ele saber que o pH tem que ser 4,76, né? Isso foi o que o Uhum. Sorensen, o alemão Sorensen, inventou. Então, a gente vai falar de pKa e olha assim, ó, esse cara aqui que se dissocia muito, ele acaba tendo o pKa mais baixo aqui, né? Porque esse denominador aqui acabou sendo alto. E se você tiver um pKa aqui 9, vai dissociar menos. Vou mostrar isso aqui como é que é. Bom, já que a gente falou de equilíbrio ácido básico, a gente consegue agora falar do que importa muito na bioquímica, importa muito na estrutura de proteínas, mas importa muito na bioquímica em qualquer reação na célula, que é o sistema tampão. Nós temos um sistema tampão dentro das nossas células, que eu vou explicar,
E o sistema tampão é quando a forma protonada, assim, um ácido fraco, ele pode, por exemplo, não gostar muito de soltar o próton, beleza. Mas se eu for colocando um pouco de hidroxilas aqui, né? Se eu for alcalinizando o meio, eu vou convencendo o ácido fraco a soltar mais prótons, tá bom, Sara? Se, Uhum. se de partida o equilíbrio for assim, ó, eu gosto de soltar, sei lá, 1% dos meus prótons. Então, 1% da concentração fica desprotonado, tá? E 99% fica assim. Mas aí o cientista ou a célula vai alcalinizando, alcalinizando, e ele fala assim, bom, vou ter que soltar mais próton. Na aula eu comparei com o Banco Central vendendo e comprando dólar, né? Se você quer regular o preço do dólar, né? Quando tem pouco, você vende. Quando tem muito, você compra, né? É um sistema tampão que se fala do dólar, né? O dólar sendo controlado por um sistema tampão do Banco Central. Aqui, se a gente tem apenas 1% na forma desprotonada, eu posso ir com uma pipeta e ajustar o pH e aí convencer esses caras a ficar 50% assim e 50% assim. 50% protonado, 50% desprotonado. Por quê? Por que isso é bom no sistema tampão? Porque eu estou lá com o meu meio de cultura das células tamponado assim. Se chegar próton, né? A célula produziu ácidos, beleza, chegou próton. Aí esse próton vai vir para cá e vai ser incorporado como HA. Se chegar hidroxila, esse cara vai soltar. Entende? É que nem o Banco Central ter reserva tanto para comprar quanto para vender, entendeu? Se ele tiver Uhum. metade assim, é a melhor maneira para a gente ter um efeito tampão. Um tampão é um efeito tampão quando a gente leva ele para um pH aonde metade está protonada, metade desprotonada. Conseguiu pegar a história aí com o Sim. efeito do Banco Central? Eu consigo me Uhum. proteger de acidificações e de alcalinizações, tá? Não é no pH dele. Eu fui regulando o pH até ele estar num pH no qual ele está metade protonado e desprotonado. Se eu tiver um tampão que eu jogo na água, ele já fica assim e assim, sem eu ter que ajustar o pH, é o melhor tampão possível. Quando o pKa for igual ao pH que eu quero que ele opere, entendeu? Tem Uhum. tampões, eu acho que tem alguns aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, o tampão fosfato, ele é excelente, porque eu jogo ele na água, no equilíbrio, ele já vai ficar em pH 7, entendeu? Uhum. Então, ele é ótimo, né? Mas tem outros que não vão ser. Ácido láctico lactato, por exemplo, não é uma boa ideia. Mas eu posso fazer isso aqui ser um tampão se eu colocar álcali e for induzindo o ácido lático a soltar prótons e virar o lactato. Eu consigo produzir artificialmente um ótimo tampão ácido láctico lactato com um pouco de NaOH, né, para puxar ele para pH 7. Agora, esse cara aqui já é naturalmente pronto para tamponar. Seria um tampão excelente, tanto que a gente usa, às vezes, no laboratório, tampão fosfato, porque é o cara mais próximo de pH 7 aqui. Você joga ele na água, ele já está ajustado para tamponar, né? Bom, o Uhum. que eu queria falar é que uma das condições é que você vai ter que ter 50% protonado e desprotonado. Olha que interessante. Esse cara aqui, quando o pH tá baixo, né? Esse grupo aqui ele está totalmente protonado. Se eu for subindo o pH, olha como é que acontece a liberação matematicamente, tá? Essa primeira parte da curva está subindo linearmente. Eu vou adicionando base, o pH vai subindo, 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 subindo.
Quando eu vou adicionando mais base, chega uma hora que ele começa a subir menos, tá vendo? Ó, começa a subir menos. Chega uma hora aqui que ele chega num platô de resistência. É a resistência maior do nosso sistema tampão, tá? Nesse momento, é, é o momento onde a gente está com 50% protonado e 50% desprotonado. Ele está todo protonado aqui. Eu vou colocando ácidos, ele vai. O ácido. Desculpa, eu vou colocando base, eu vou subindo o pH naturalmente. Mas chega uma hora que eu convenço ele a soltar os prótons dele. Aqui, ó, no ponto de maior resistência, é quando ele está 50% protonado e 50% desprotonado. É o Banco Central podendo comprar ou vender, tá? Conforme eu vou alcalinizando mais, como ele já soltou quase todos os prótons dele, chega uma hora que a gente quebra o tampão, a gente quebra o Banco Central, a gente não tem mais capacidade tamponante, a alcalinização vai subir linearmente o pH, entendeu? Aqui é o efeito tamponante, é o melhor lugar e justamente é aqui aonde o pH vai ser aquele valor de pKa. Para o ácido fosfórico, por exemplo, aqui seria pH 7. Para o ácido láctico lactato, aqui seria 3 alguma coisa, né? Nesse momento aqui, é um momento legal. Então, se eu adicionar muito álcali, vai predominar a forma desprotonada. Eu quero que todo mundo lembre disso. Quando eu alcalinizei, eu tirei os prótons da molécula biológica. Vai permanecer desprotonada, vai sobrepujar desprotonada. Tá fácil de entender isso, Sara? Tá, nossa, pode tranquilo. Eu taquei um pH alcalino, soltou, né? Eu convenci todo mundo a se desprotonar. Por outro lado, se eu colocar muito ácido, né? Aqui está a situação contrária, eu parto daqui e começo a adicionar ácido, né? Se eu colocar muito ácido, eu vou convencer todo mundo a se protonar. Então, eu começo a fazer isso aqui. Quando chega perto dessa situação, eu começo a pegar os prótons para mim, eu começo a me protonar. E depois eu estou totalmente protonado, eu não consigo mais pegar próton nenhum, aí o pH cai linearmente, né? Esse gráfico aqui é o mesmo do outro, só que é o contrário, né? Que eu alcalinizei e desprotonei, aqui eu acidifiquei e protonei o meu tampão. Então, isso aqui é o efeito tampão, essa resistência que eu tenho aqui a variações de pH, né? E aqui eu não tenho, e aqui eu não tenho. Essa foi só uma demonstração matemática. Bom, agora, não é para ninguém decorar a equação de Henderson-Hasselbalch, tá? Muito alemão hoje na aula aqui. Ele pegou a constante de dissociação do ácido, né, que está aqui assim, e ele fez uma brincadeira de passar um para cá, um para lá, um para cá, um para lá, para chegar numa fórmula legal. O primeiro passo que ele fez é isso aqui, ele vai chamar de Ka, né? Tá? Aí ele passou esse HA para cima aqui, ó, esse H que está dividindo aqui, multiplicou Ka, né? E esse A menos aqui, ele passou para cá. Então, essa fórmula é a de K, né? Isolando o H+, tá certo? Ele isolou o H+, jogou H para cima, A para menos, e a mesma fórmula daqui, tá? Ele só isolou o H+. Por que ele isolou o H+? Porque agora ele vai tirar um log e ele vai conseguir afastar esses dois termos, tá? Então, ele já conseguiu chegar no H, ele vai chegar em pH aqui, ó. Log de H+ aqui, claro que ele está procurando o pH, tá? Você já sacou. Ele tirou o log daqui, e quando ele tira o log desse lado, fica o log desse somando o log desse aqui, porque está todo mundo multiplicando, você pode isolar os termos por uma soma. Isso é matemática de logarítmico, não vem ao caso. Ele fez uma transformação aqui. Aí, ele inverteu esse sinal aqui, girando esses dois termos, tá? Isso pode. Quando esse cara vai para cima e esse vai para baixo,
o log troca o sinal. Beleza, ele trocou o sinal aqui. E agora, para isso virar pH, ele troca o sinal de todo mundo, multiplicou todo mundo por -1. Então, fica menos log de H+, igual menos log de Ka, e mais log desse cara sobre esse. Fica bem elegante, porque o protonado ficou para baixo e o desprotonado ficou para cima. Tá vendo, Sara, onde é que ele está querendo chegar? O protonado embaixo, igual estava aqui, tá vendo? Beleza? E Beleza. agora, ele vai deixar esse termo, mas ele vai aplicar a língua do P. Menos log de Mi, menos log de Gé, menos log de To, né? Miguelito, tal. Vai aplicar a língua do P aqui. Vai ficar pH igual a pKa mais o log desse trem aqui, sendo que o desprotonado está para cima e o protonado está para baixo. Aqui chegou a fórmula. Tá? Essa fórmula é muito interessante porque ele consegue provar aquilo que eu te falei, que pela fórmula assim, né, pH igual a pKa mais o log do desprotonado sobre o protonado. Eu estava falando para você que existe uma situação especial, que é quando a concentração desprotonada está igual à forma protonada. Lembra, Sara, que eu falei que era a melhor condição para o tampão? Sim. Matematicamente, Sara, se a desprotonada e a protonada estiverem na mesma concentração, quanto que dá dividindo uma pela outra? Dá 1, né? 10 elevado a x dá 1. Qual que é o número que vai ser? Vamos lá. Então, se esse termo dá 1, 10 elevado a 0 dá 1, né? Essa matemática está boa, né? 10 a 0 não dá 1? Né? 10 elevado ao resultado dá o número que a gente põe aqui, assim que é logaritmo. Então, esse termo vai virar 0 na hora que a gente tiver a mesma concentração dos dois, demonstrando matematicamente que, nesse momento, onde as duas concentrações são iguais, o pH resultante vai ser igual ao pKa. Tá certo? Legal. Deixa eu ver se eu mudo para cá. Tá aqui, né? A solução é isso, hein? Quanto é 10 elevado a 1? Zero, né? Qual a taxa que está desprotonada? 50%, né? 1 para 1. Vamos na proporção, 1 para 1. Agora eu vou fazer um exercício, Sara. Eu peguei um ácido fraco cujo pK é 4,7, tá? Isso é a constante dele, eu não posso ficar mexendo nesse número, beleza? Beleza. Agora é o seguinte, eu vou colocar um pouco de alguma coisa para o pH virar 5,7. Eu vou colocar ácido ou vou colocar base para sair de 4,7 para ir para 5,7? Você vai colocar base. Base. Então, eu vou fazer o que com esse tampão? Eu vou protonar mais ele ou vou desprotonar mais ele? Você vai protonar mais ele. Eu vou colocar base na solução. O que ele tem que fazer? Não, você tá saindo de uma fase mais... Não, Eu é tô, eu tô, protonada para desprotonada. Não, você vai tirar. eu vou tirar próton para, né, Isso. contrabalançar aquela base que eu coloquei. Então, vai aumentar qual das duas aqui? A desprotonada ou a protonada? Vai aumentar a desprotonada, que é o ácido. Esse É daqui, um né? acetato, é isso. Vamos ver qual que ficou a proporção de acetato para ácido acético quando eu estou a 1 pH acima do pKa. Essa é a proposta, tá? Ó, quando eu estou a 1 unidade acima do pKa, quando eu estou na mesma concentração dos dois, o pH é igual a pKa, tá certo? Consolidou Sim. isso aí. Quando eu estou 1 unidade acima, porque eu coloquei base, né? Qual que é a proporção aqui? Você já falou para mim que vai prevalecer o acetato aqui, porque eu desprotonei, né? Quanto? Então, olha só que legal. 5,7 menos 4,7 vai dar 1, tá? Então, esse log é assim, 10 elevado a 1 igual a 10. Então, essa divisão aqui ficou 10 para 1.
Deu para acompanhar isso aqui? Eu Quando eu acho estou... que sim. Olha, você já aprendeu duas coisas. Quando o pH da solução estiver igual ao pK do tampão, Uhum, ele vai estar 1:1, tá? uhum. Quando o pH tiver uma unidade acima, vai estar 10:1, belezinha? Dainha. 10 elevado a 1 igual a 10, tá certo? Uhum. Beleza. Vamos colocar o pH em 6,7, tá? Eu coloquei 6,7, a constante é 4. Vai dar, esse termo passa para cá, vai dar 2, tá certo? Vai dar 2 Sim. aqui. Uhum. 10 elevado a 2 dá quanto? 10 elevado à segunda potência. 10 vezes 10. É, sim. Quanto que é? 100. Então, essa proporção vai ser 100:1, tá? Olha que coisa linda você aprendeu. Se você sabe qual é o pKa, no pH vai estar 1:1. Um pH acima vai estar 10:1. 2 pH acima vai estar 100:1. E 3 pH acima, qual que vai ser a proporção? 1000, 1000:1. E 4 unidades de pH acima? 10.000. 10.000:1. Aí o número vai começar a ficar pequenininho. 10.000:1, ele não é tampão porra nenhuma, né? Porque ele já desprotonou todo, entendeu? Uhum. É por isso aí. Então é isso daí. Agora, matematicamente também, se eu colocar isso aqui para o pH para 3,7, vai dar -1, né? Então vai ser 10 elevado a -1, dá 1:10, né? Né? 1:10, entendeu? Entendi. Quando isso aqui for 3,7, vai dar 1:10. Quando isso aqui for 2,7, vai dar 1:100. Então é assim, ó, no pKa, 1:1. Subiu, 10:1, 100:1, 1000:1, 10.000:1. Desceu, 1:10, 1:100, 1:1000, né? Olha que coisa louca, você já aprendeu como que as fases da carboxila, do grupo amino estão, se estão protonadas ou desprotonadas com relação ao pKa. Se eu te falar o pKa, você vai saber tudo, tá? Beleza, beleza. Bom, era isso aqui que eu já tinha explicado aqui, que quando o pH é igual ao valor de pKa, a gente está 1:1. Quando o pH está com uma unidade a mais, a gente está prevalecendo a forma desprotonada, mas a gente ainda tem 10%, né, protonado. A gente ainda consegue proteger alguma coisa, tá? E aqui, quando a gente está protonando ele todo, a gente tem 90% protonado e 10% desprotonado. Então, Sara, se a gente tiver um tampão e ele ainda tiver 10% de uma forma ou 10% da outra, a gente diz que ele ainda está tamponando, beleza? Se ele tiver com as duas formas na mesma concentração, é o melhor momento do nosso Banco Central, tá? Ok. Por outro lado, se passar por exemplo, de predominar desprotonado, em vez de ser 10:1, for 100:1, quebrou o tampão, tá bom? Já não é tampão legal, sacou? A Saquei. faixa tamponante é o pH mais 1 ou -1, tá? É nessa faixa aqui. Então, assim, mostrando na curva, é exatamente a faixa aonde tem a resistência, sacou? Quando tá 100:1, 1000:1, 10.000:1, não está protegendo nada, entendeu? Porque ele já está Uhum. muito quebrado. O seu Banco Central já vendeu todos os dólares que podia, aconteceu no plano real, falei na aula, né? O plano real não foi um decreto que colocou o dólar a 1:1, não. O Banco Central vendia, comprava. Chegou uma hora que o Banco Central teve que vender todos os dólares que tinha. Ele não tinha como financiar as exportações brasileiras. Então, o Fernando Henrique teve que ir para o FMI, pegar empréstimo em dólar para poder exportar, para poder recuperar a economia, subir os juros a 40% ao ano para poder captar dólar, para poder controlar, porque assim, não foi fácil. Assiste o filme O Real, você vai ver que não foi um decreto que segurou o dólar a 1:1, foi o Banco Central se ferrando para conseguir tirar o conceito da inflação do ar, né? E no final foi tenso, né? Uma dívida em dólar muito grande, os juros altíssimos por causa
desse efeito aqui, ó. Mesma coisa que está aparecendo aqui. A gente quebrou o sistema tamponante no sentido de não ter dólar para vender. Se comprar dólar, a gente podia, mas não era bem o caso. A gente precisava vender dólar para baixar o preço dele para virar R$ 1. Aí depois o câmbio ficou flutuante, ele pulou para 3, hoje está 5, e assim vai. Bom, agora a gente vai falar de aminoácidos e proteínas, Sara. Você conhece a fórmula aqui do aminoácido? Sim. Então, ó, na química orgânica, a gente tem aqui um grupo que é o principal e o ácido é o principal, né? Então, o carbono que está ligado no grupo carboxila, né? Porque o nome chama aminoácido. Então, é um ácido, tá? Só que tem um grupo amino ligado no primeiro carbono do grupo principal, né? O grupo ácido é esse é o carbono alfa, aqui na cadeia lateral teria o carbono beta, gama, delta, e assim vai. Então, isso aqui é um alfa, esse aqui é o carbono alfa, alfa-aminoácido, igual blue jeans, né? Calça azul, mas é blue jeans, alfa-aminoácido, né? Beleza. Aí, esse aminoácido aqui, em pH 7, a carboxila é um ácido fraco que tem um determinado pKa que você vai descobrir para mim. Se é abaixo de 7, isso aqui é em pH 7, tá? A carboxila está C+O menos. Está protonada ou está desprotonada aqui, Sara? Tá protonada. Cadê o próton, pô? A carboxila. Ah, Quando ela está protonada, ela é COOH. tá. O H foi Uhum. embora. Olha as duas bolinhas aqui, ó. Entendi. Desprotonada, né? Uhum. Muito bem. Isso aqui é em pH 7, tá? Certo. Vamos lá. Para ela tá mais desprotonada. Então, o pKa desse grupo aqui, isso aqui é um tampão, né? O pKa desse grupo aqui, ele é menor que 7 ou maior que 7? Se ele tá desprotonada, Desprotonado. seria maior? Ou Vamos lá. não? Não. É porque eu tinha notado que É, no platô de resistência a fase alcalina seria mais desprotonada. acima do pKa vai predominar o Uhum. cara de cima, né? Acima, ó, Uhum. 5,7 vai dar 1, 10 a 1 dá 10 para 1, 100 para 1, 1000 para 1, predomina Uhum. desprotonado. E aqui está predominando o desprotonado. Uhum. Então, nós estamos acima do pKa, né? Uhum. Sim. Esse pKa aqui é lá embaixo, já desprotonou tudo. Inclusive, já era o poder tamponante desse cara, porque já está muito acima. Agora, o NH3+, é um grupo amino que, para ele ter 3 aqui, aquela dupla ligação que ele tinha abriu para pegar o próton e esse cara teve que ficar positivo, né? Tá vendo? Não tem Uhum. como ele pegar um próton sem ele ficar positivo. Ele está protonado no pH 7. Quando que esse cara vai se desprotonar? Quando for se aproximando do pK dele, né? Uhum. O pH dele é maior que 7, então? Não. Ele está protonado, ele está muito protonado. É muito. Protonado está prevalecendo aqui, né? Uhum. Um Sim. para um. Se eu for desprotonando, vai prevalecer esse. Se eu for protonando, vai prevalecer esse aqui. Uhum. Então é menor. Porque quando eu chegar no pH dele, é que eu vou desprotonar, né? Acho que eu tô confundindo porque eu Nós estamos anotei o abaixo, contrário. É. nós estamos abaixo do pKa, tá? Uhum. Não, é porque o raciocínio às vezes muda o sinal mesmo, ou pela pergunta que eu faço. Então, beleza. Aqui está uma tarefa para a próxima aula: decorar o código de uma letra dos aminoácidos.
Você sabe o que que é W, Sara? Ah, eu sei. Eu já tô. Meu projeto é sobre isso. E o que que é W, W, então? acho que é. Acho que é, tirosina? Não. Triptofan? Triptofano, isso. Isso, triptofan Tirosina. no... Isso, muito bem. Tirosina é o Y do tyrosine. Isso, isso, Eu isso. aconselho vocês a primeiro fazerem uma lista dos aminoácidos que começa pela primeira letra, tá? Uhum. Alanina, Alanina, metionina. cisteína, não, metionina também, mas vai pelo alfabeto. Cisteína, D e E, as partes glutâmicas, são os negativos. Depois você vai adicionar os outros, tá? Então, D e E é as partes glutâmico, porque a letra A já tinha sido usada e o G usado para glicina. Então, vai pela Uhum. primeira letra primeiro. Quem começa pela primeira letra? A tem alanina, B não tem. C tem cisteína, D e E não tem. F, fenil... Ah, não, você fala porque o D é o ácido aspartato, né? Aspartate glutâmico é na ordem alfabética, viu? Se você não sabe quem é o D, quem é o E, Uhum. aspartato e glutamato, aspartico e glutâmico, é ordem Uhum. alfabética, aspartico, glutâmico, D e E, tá? Mas isso você coloca depois. Primeiro você vai pelos que tem a primeira letra. Aí o F tem fenilalanina, G tem glicina, H histidina, decore esses aí também. Quem não tiver namorado, namorada muito ciumento, pode colocar na agenda, né? Senão o pessoal vai falar assim, quem é esse triptofano aqui? Né? Na letra W. Não, pode colocar lá e decorar. Muito bem. Aqui tem os aminoácidos que eu vou falar na próxima aula. Tem aqueles que têm o grupo lateral com CH3. Lembra da minha aula de que é um apolar? Né? Uhum. A eletronegatividade do hidrogênio é igual ao do carbono, então esses pauzinhos aqui, eles estão igualmente compartilhados, então esses caras não têm polo, é igual as duas canetas que eu enfiei na água, né? Cadê a leucina aqui para mostrar o zíper de leucina? Aqui é a leucina, Uhum. tá vendo? Leucina. Uhum. Esses caras, quando estão todos virados para dentro de uma proteína e para dentro da outra, elas ficam ligadas entre si quando estão na água. Se eu tacar no fenol, elas abrem, tá? Zíper de leucina. Esses aqui, eles podem formar ponte de hidrogênio, tá vendo? Aqui, esse cara pode receber uma ponte. Lembra que eu mostrei no DNA? Um NH ligado Uhum. aqui? Esse cara pode interagir com um NH de uma proteína, e esse aqui também com dupla O de uma proteína, tá vendo? Um NH desses aqui. Então, esses caras podem fazer interações entre proteínas com ponte de hidrogênio, porque eles são polares sem carga. Agora, esses aqui já têm carga em pH7, né? O D e o E, que a gente falou, e esses caras aqui, na próxima aula eu vou falar da histidina, que ela é básica, peronomútil, né? A lisina em pH7 está NH3, a arginina está NH2+, aqui, e a histidina aparece CNH+, aqui, porque tem uma dupla aqui assim, mas eu vou falar na próxima aula que ela não está totalmente nessa forma mais aqui não, tá? Ela tem uma particularidade que é para a próxima aula. Bom, eu não falei ainda dos aminoácidos serem D ou L, porque eu vou falar isso na próxima aula, mas a gente já comentou, então, que no pH7 a carboxila está desprotonada e ela vai permanecer desprotonada no pH alcalino. Se eu for alcalinizando, né, ela solta o próton primeiro, né? Em pH7 ela já soltou o próton, o pKa deve ser por volta de 2, e o grupo amino tem um pKa por volta de 9. Então, só quando eu chegar em pH 9 eu vou soltar esse próton aqui, né? Então, se a cadeia lateral, esse grupo amino, tiverem grupos tituláveis também, qualquer um que seja, eu quero saber uma coisa de você. Isso aqui é um aminoácido, mas se eu tiver uma proteína, a proteína tem cadeias laterais aqui, como você está vendo, ionizáveis, que ou são ácidos igual carboxilas na cadeia lateral, nesses dois, ou então são grupos amino que viram positivo, né?
podem ser positiva ou negativa a cadeia lateral. Beleza, esses caras estão lá numa proteína. Tudo bem. Eu quero saber uma coisa de você, Sara. Se eu tivesse os aminoácidos todos numa proteína, esses caras nas extremidades e tal, se eu protonar todo mundo, eu protono esses caras aqui, protono esses caras aqui. Que carga vai ter a minha proteína, Sara, se eu protonar todo mundo? Se sua proteína tiver todos esses aminoácidos, Todos os aminoácidos, mas eu coloquei em pH 1, eu protonei todo mundo está protonado. Ela tem carga? Que carga que ela tem? Esses não mexem, vai nem ter, esse. Esses aqui vão estar protonados. Como é esses caras? Esse cara protonado tem carga? Quando eu tem carga protono? negativa. Mas e se eu protonar ele? Aí ele vai ficar neutro. E Tipo, esse cara, quando está protonado, que carga ele tem? positivo. Então, qual que é o resultado líquido da minha proteína? Ela vai estar com carga Positivo. Ele positiva. E agora, coloquei se eu também. levar esses caras para pH 3,5, desprotonei esses caras aqui, desprotonei esses caras aqui, que carga que ela tem se eu desprotonei todo mundo? Se eu desprotonar todo mundo, que ficou menos. E Aqui esse aqui eu desprotonei também. vai ficar com carga pos- negativa também. Negativa, porque esse vira neutro, esse negativo. Se eu protonar esse vira neutro, esse positivo, tá? Então, Uhum. essa foi a aula de hoje. A gente, quando mesmo tendo grupos aqui na cadeia lateral que são tituláveis, né, que podem protonar e desprotonar, se eu protonar todo mundo, né, vai prevalecer a carga dos grupos amino. Se eu desprotonar todo mundo, vai prevalecer as cargas das carboxilas. Então, uma proteína, ela muda de carga, né? Agora, se eu for mudando o pH lentamente, Sara, você concorda comigo que vai ter algum lugar onde a proteína vai ficar com carga balanceada? Vai ficar, a carga líquida dela vai ficar zero, Sim, quando tiver com né? equilíbrio, né? Então, esse cara chama ponto isoelétrico. Deixa eu ver se tem aqui o ponto isoelétrico. Não, não tem ponto isoelétrico aqui, não. É para a próxima aula o ponto isoelétrico. Mas o ponto isoelétrico é o pH no qual a proteína fica sem carga líquida nenhuma. Ela tem carga nos carinhas, né? Mas a carga líquida dela é neutra. Se eu colocar ela para ser atraída para o polo positivo ou para o polo negativo, ela falou assim: ah, não vou para lugar nenhum porque a minha carga líquida é zero, eu fico parado no ponto isoelétrico, né? Não vou nem para lá nem para cá. Então, a carga da proteína pode variar com o pH, porque os grupos são intituláveis. Eu acho que, na verdade, eu acabei minha aula falando que os aminoácidos, eles têm o pKa da carboxila, né? Do grupo amino, e a cadeia lateral, elas têm pKas também. Mas isso a gente vai explorar na próxima aula mesmo. A gente vai usar tudo que a gente aprendeu de pH e tampões para brincar com os aminoácidos, né? E claro que a aula hoje foi um pouquinho mais rápida, porque eu não contei um monte de histórias, né? E aí a gente conseguiu acabar no tempo combinado, a gente deu aula em 1 hora e meia, porque lá a gente contou mais histórias e tal, e respondeu mais dúvidas lá. Então a gente já terminou a nossa primeira aula falando de pH e tampão e conectando com a ionização dos aminoácidos, né? Agora, na próxima aula, a gente vai trabalhar com os aminoácidos, vai trabalhar com ionização das cadeias laterais, e aí a gente vai começar a ligar um aminoácido no outro para poder formar as proteínas, né? A estrutura primária, secundária e terciária das proteínas. E aí a gente vai dar um tempo com os aminoácidos, porque a gente vai introduzir os carboidratos também, né? Para falar já da segunda molécula biológica e provavelmente também dos lipídios, né? Sim. Se você não puder ainda assistir a aula prática de quinta-feira,
vai ser de identificação de carboidratos. Eu, pelo menos, mando o roteiro para você ver o que, que a galera fez ali, né? A gente vai ver se o açúcar é redutor, se o açúcar não é redutor. Eu vou falar um pouquinho na aula disso, né? E a gente vai fazer uma aula prática lá, porque a gente era para ter um monte de alunos da computação que nunca mexeram numa pipeta, mas a gente tem um só. Os outros estão mais recordando os conceitos com aula prática, mas todo mundo lá já sabe mais ou menos como é que é trabalhar no laboratório. Agora, eu vou até perguntar para a Luciana, que é professora de aula prática, como é que foi o cara da física, se ele engoliu algum ácido na aula e tal, mas é uma parte divertida, são aulas do curso de graduação que eu consegui um horário da Luciana para encaixar para vocês. E aí, se você conseguir ir lá, então a gente tem um laboratório e a gente vai ter umas 5 aulas práticas, né? Vai ter mais aula lá para frente, quando você conseguir estar lá com a gente, e na terça-feira, se você não conseguir estar lá, eu vou tentar transmitir essa aula, e só que aí vai ter o público, vai demorar umas 2 horas o meu filminho, né? Então, por hoje, eu ainda estou praticando como é que controla o Teams aqui, e tá vendo, nem sei onde é que está o botão de parar a gravação, mas vou tentar parar a gravação agora, gravar e transcrever, parar a gravação. Então, Sara, obrigado por participar Eu aqui. que agradeço pela Eu vou sua disponibilizar, disponibilidade. eu vou disponibilizar essa aula para todo mundo, né, para poder rever a matéria e todas as outras também. E isso é interessante para mim, porque depois eu vou dar a aula no próximo semestre e já vou ter essa aula gravada aqui com a gente. Então, parando a gravação.